Bom dia, queridos alunos. Aqui vamos nós para uma aula de revisão dos conteúdos vistos no segundo trimestre para prepará-los para a APR, ok? Então, os temas serão esses aí: estequiometria, propriedades coligativas, termoquímica e eletroquímica. Como o assunto é extenso, eu vou focar nos pontos mais importantes para essa prova, ok? Então, sobre a estequiometria, o que vocês precisam saber? Os conceitos básicos, precisam saber balancear reações e lembrar um pouquinho de pureza e rendimento. Então, o cálculo estequiométrico, ele tem esses passos. Então, primeira coisa sempre, equação química balanceada, que vocês já sabem fazer. Logo em seguida, relacionar a substância dado do problema com a substância pergunta, a partir da relação em mol, porque é a partir da relação em mol que eu posso determinar volume de gases, massa de substâncias, número de moléculas, número de partículas. Estabelecidas essas relações, aí faz a regra de 3, pura matemática, ok? Vejamos. Num experimento, 1.000 kg do minério hematita, que é composto do óxido de ferro com impurezas, foram reduzidos com coque, entre parênteses, carvão, carbono, em temperatura muito elevada a ferro metálico e monóxido de carbono. Supondo que a reação tenha sido completa, ele está dizendo que é de 100% de rendimento, a massa de ferro puro obtida foi 558 kg. Calcule a percentagem de pureza do minério. Então, o exercício de pureza do reagente e ele dá, o dado do problema é a massa de ferro puro. Então, primeira etapa qual? A equação química balanceada. Ele não deu a equação química, mas pela leitura do texto, ele diz que o minério hematita reage com coque, carvão, para formar ferro metálico e monóxido de carbono. Não está balanceada, mas ela foi bem simples de balancear, certo? Então, quem nós vamos relacionar? O ferro puro, porque ele deu a massa, com a hematita, de quem ele quer a pureza. Então, assim eu fiz. 1 mol de hematita, de óxido de ferro, para 2 mols de ferro metálico, conforme diz na equação balanceada. Como ambos estão em massa, aqui está em quilograma, aqui está em quilograma, eu vou passar de mol para massa, somando as massas atômicas. Então, deu 160 gramas do óxido de ferro, está para 2 vezes 56 gramas do ferro, e, ao final, na última linha, o cálculo estequiométrico. Esse cálculo estequiométrico me diz que para formar 558 kg de ferro, precisaria de 797,14 kg do óxido de ferro. Como ele botou 1.000 quilos, o resto é impureza, não é? Então, o cálculo que ele quer é da pureza do minério. Apenas 797,14 quilos são óxido de ferro. O resto é impureza, então tem 79,7% de pureza, certo? 2. A formação do ácido acético a partir do etanol pode ser descrita pela reação. Então, esse é o reagente etanol, esse é o reagente oxigênio, esse é o produto ácido acético, esse é o produto água. Está balanceada? Está sim, que bom. Então, vamos à pergunta. Calcule os volumes de oxigênio e de etanol nas condições ambiente de temperatura e pressão necessários para a produção de 30 gramas de ácido acético. Então, aqui está o dado do problema, 30 gramas do produto ácido acético. E ele pergunta duas coisas, o volume do etanol e o volume do oxigênio. Então, sim, cuidado, porque ele não está em condições normais, ele está nas condições ambientes, por isso ele dá o volume molar diferente do que a gente está acostumado. Então, vamos ao que ele pediu. O único dado do problema é o ácido acético, ele pede etanol e oxigênio, eu relacionei os três a partir dos dados de estequiometria da equação balanceada. 1 mol para todo mundo. Como aqui está em massa, eu passei para massa do ácido acético. Aqui ele quer volume, eu passei para volume de O2. E por que aqui eu não passei para volume de etanol? Porque o etanol não é um gás. Esse volume molar é para gases apenas, certo? Então, eu passei para massa e vou usar os dados de densidade para transformar de massa para volume depois. Então, simples assim. Passei para massa usando as massas
atômicas, tanto de carbono, hidrogênio e oxigênio, tanto para o etanol como para o ácido acético. Calculei separadamente. Primeiro eu fiz o cálculo ignorando a coluna do oxigênio, só entre o etanol e o ácido acético. Depois eu fiz o cálculo ignorando a coluna do etanol, só entre o oxigênio e ácido acético. E assim eu obtive o volume de O2, perfeito, não preciso mais me preocupar, e a massa de etanol. Como densidade é massa sobre volume, é a relação entre massa e volume, eu usei a densidade para determinar qual volume corresponde a esses 23 gramas de etanol. Muita atenção que para gases podemos usar volume molar dentro daquelas características tanto da CNTP como da CATP. Bom, propriedades coligativas. Propriedades coligativas se referem à variação nas propriedades físicas do solvente quando adicionamos um soluto. Então, pensa na água pura, ela tem propriedades físicas. Se você bota um soluto, mudam as propriedades físicas da água. São divididas em dois grandes grupos. O grupo das pressões, tonometria e pressão osmótica, e o grupo das variações na temperatura, ebuliometria e criometria. As propriedades coligativas, então, são resultado da alteração das ligações intermoleculares que o solvente sofre com a adição de um soluto. Então, pensa na água. Colocou um sal lá dentro, além das pontes de hidrogênio, ela passa a fazer outras ligações com o próprio soluto. Então, aumenta o número de ligações intermoleculares. A gente chama de dissolução e de solvatação. Esse é o motivo das propriedades físicas mudarem. Tonometria fala da variação de pressão de vapor. Estamos falando do fenômeno da evaporação. Os líquidos evaporam naturalmente, adquirem energia cinética e passam para o estado gasoso. Com a adição de um soluto, essa passagem fica dificultada. Então, a quantidade de vapor formada no líquido puro é muito maior do que a quantidade de vapor formada numa solução. A medida dessa quantidade de moléculas que passa para o estado gasoso é chamada de pressão de vapor, tá certo? Então, a adição de um soluto abaixa a pressão de vapor, diminui a quantidade de moléculas capazes de passar para o estado gasoso. Quem estudou isso foi Raoult, e ele disse que esse abaixamento é proporcional à concentração de soluto que você coloca dentro do solvente. Pouquinho soluto, um abaixamento muito leve. Muito soluto, um baita de um abaixamento, certo? E nós podemos tanto avaliar o abaixamento absoluto, bastando ver quanto baixou a variação, ou o abaixamento relativo, que como o nome diz, é em relação à pressão que o solvente tinha quando estava puro. Outra forma de ver a lei de Raoult é, em vez de usar a concentração em fração molar, é ver a concentração em molalidade. Então, é proporcional à concentração, mas agora molalidade. E não se esqueça do fator de Van 't Hoff, que usamos apenas quando o soluto é iônico ou ionizável. Para soluto molecular, I é igual a 1. Já a osmose é uma medida de pressão diferente. Veja, toda vez que você tem duas soluções de concentrações diferentes em contato através de uma membrana semipermeável apenas ao solvente, ocorre um fenômeno de tentativa de equilíbrio. O solvente é o único que consegue atravessar a membrana, então ele vai migrar para o meio mais concentrado, o meio hipertônico, com o objetivo de que os dois lados fiquem com a mesma concentração. O lado mais diluído vai perder água, vai concentrar. O lado mais concentrado vai ganhar água, vai diluir, certo? A fórmula que estuda essa variação de pressão entre os dois lados é a pressão osmótica, é essa daqui. E em vez da letra P de pressão, usamos π, que é P em grego, tá certo? Ebuliometria e criometria estudam a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, certo? A adição do soluto
dificulta a ebulição, exige uma quantidade maior de energia para que as moléculas do solvente consigam se separar, afinal de contas aumentou o número de ligações intermoleculares, e a criometria, isto vê que a temperatura de congelamento abaixa mais ainda. Por quê? Porque a presença do soluto dificulta o congelamento, tá bom? Veja que as fórmulas matemáticas são muito parecidas com as fórmulas de pressão de vapor, variação da pressão de vapor, ou seja, também é proporcional à concentração da solução, dada em molalidade. O que muda aqui? O que muda é que aqui eu tenho uma constante ebuliométrica e aqui eu tenho uma constante criométrica, certo? E o fator de Van 't Hoff, de novo, só usaremos quando o soluto for iônico ou ionizável, tá bom? Eu não gosto de usar essa equação, eu prefiro substituir a molalidade por número de mols divididos pela massa do solvente. Lembre-se, em quilograma. Molalidade usa massa do solvente em quilograma. Ou melhor, eu troquei número de mols do soluto por massa do soluto divididos por massa molar do soluto, tá certo? Essa equação, assim, ela é muito mais fácil de utilizar. Quer ver? Eventualmente, a solução 0,3 mol por litro de glicose é utilizada em injeção intravenosa, pois tem pressão osmótica próxima à do sangue. Qual é a pressão osmótica em atmosferas da referida solução? Cálculo de pressão osmótica, vamos usar a fórmula de pressão osmótica. Π é molaridade vezes a constante universal dos gases, vezes a temperatura, vezes o fator de Van 't Hoff. Como estamos tratando de glicose, I é igual a 1. Por quê? Porque glicose não é iônica e nem ionizável, tá bom? Massa, molaridades, ele deu 0,3. Constante universal dos gases, você sabe de cor. E a temperatura, obviamente, não em graus Celsius, mas em Kelvin, tá certo? Então, detalhes para você não esquecer. 2. Uma solução aquosa diluída foi preparada dissolvendo-se 200 gramas de glicose em 1000 gramas de água. Sabendo que a pressão máxima de vapor da água no local é igual a 700 milímetros de mercúrio, a uma dada temperatura, calcule o abaixamento absoluto da pressão máxima de vapor que ocorreu com a adição da glicose. Nós sabemos que a adição da glicose vai abaixar a pressão de vapor da água. Vai prender a água, ela não vai conseguir evaporar. Mas o que é abaixamento absoluto? É apenas o delta, a diferença na pressão de vapor, que Raul já nos disse que é igual a fração molar vezes a pressão do solvente puro, no caso, a pressão da água pura, que ele deu, né? 700 milímetros de mercúrio. Então, o que nos falta para esse cálculo? Falta calcular a fração molar. Você lembra como calcula a fração molar? Número de mols do soluto dividido pelo número de mols de tudo, soluto mais solvente. E ele não deu, ele deu as massas. Então, a gente tem que calcular os números de mol. Para o soluto, a glicose, foram 200 gramas. Glicose, ele deu as massas molares aqui, ele foi muito bonzinho. Tem massa molar 180. E a água, ele também deu a massa molar, 18 gramas, e são 1000 gramas. Então, aqui estão a quantidade em mols. Agora, eu posso calcular a fração molar, tá certo? Número de mols só da glicose dividido pelo número de mols total. Pronto! Vamos calcular ΔP. A variação da pressão de vapor foi só de 14 milímetros de mercúrio. Por quê? Porque a solução está bem diluída. É só 200 gramas de glicose em 1000 gramas de água, tá certo? Então, a pressão baixou para 686 milímetros de mercúrio. Um estudante de química dissolveu 90 gramas de glicose em 400 gramas de água e aqueceu o conjunto. Sabendo que a constante ebuliométrica da água é 0,52 graus Celsius por mol, depois de algum tempo, a temperatura inicial de ebulição por ele encontrada foi de clássico exercício de ebuliometria.
Você se lembra da fórmula que calcula a variação da temperatura de ebulição? Porque a temperatura de ebulição vai subir, nós já sabemos. Mas e a fórmula? Muito bem. Ele quer saber a temperatura inicial de ebulição. Ele quer saber a temperatura de ebulição da solução. Esse aqui é a temperatura de ebulição da água pura, T2. 2 é índice do solvente, lembra disso? 1 é índice para o soluto. É só substituir na fórmula. Ele disse quanto vale KE, 0,52. Ele disse a massa do soluto, 90 gramas. Ele deu a massa molar do soluto, 180 gramas. E ele deu a massa de água. Mas lembre-se, em quilograma, por isso 0,4. E aí eu calculei e a temperatura inicial vai ser em 100 graus,65, tá certo? 4. Uma solução apresenta 54 gramas de glicose em 500 gramas de água, sendo a constante criométrica da água igual a 1,86 graus Celsius quilograma por mol. Calcule o abaixamento da temperatura de congelamento da solução. Sabemos que a adição de um soluto abaixa mais ainda a temperatura de congelamento da água. Você lembra qual é a fórmula da criometria? Muito bem. Agora, ele não quer saber a temperatura em que começa o congelamento. Ele quer saber o abaixamento. Então, ele quer o delta, tá certo? Entendeu a diferença? Aqui ele pergunta em que temperatura essa solução vai ferver. Aqui ele pergunta quanto baixou, tá certo? Bom, é só substituir na fórmula. São 54 gramas de glicose, é a massa do soluto. Kc é 1,86. A massa da água são 500 gramas, então 0,5 quilogramas, porque essa forma é de molaridade. E a massa molar da glicose, 180 gramas por mol, foi só calcular, tá bom? Só para a gente recordar. Termoquímica. O que a gente precisa? Entender o que é entalpia, identificar facilmente reações endotérmicas e exotérmicas, conhecer a entalpia de formação de combustão e um pouquinho de lei de Hess. Então, que fique claro, entalpia e calor de reação não são a mesma coisa. Gente, são formas de energia. Vocês sabem que uma energia se transforma na outra. Energia elétrica se transforma em energia luminosa, que se transforma em calor, não é assim? Ali é a mesma coisa. A energia entalpia é uma energia química. Ela está contida dentro das substâncias. Ela fica presa nas ligações químicas. As ligações químicas, ao romperem ou se formarem, liberam ou absorvem energia. Quando elas são liberadas, elas se transformam em calor. E aí a gente pode medir o calor. Ou quando a gente absorve calor e aí se transforma em entalpia, tá certo? A gente consegue perceber pelas vizinhanças. Uma reação exotérmica libera calor, aquece a vizinhança. Uma reação endotérmica absorve o calor das vizinhanças, esfriando as vizinhanças, tá bom? Mas a substância não aquece e não esfria, porque dentro da substância não é calor, é entalpia. Identificamos pelo sinal de ΔH. Se ΔH é negativo, por quê? Porque o final é menor do que o inicial. Então, delta dá negativo. Sobrou, jogou fora a energia exotérmica. E quando é positivo, é quando o final é maior do que o inicial. Ele pegou energia, aumentou a energia interna. Então, ΔH positivo endotérmica, ok? As formas mais comuns de medir entalpia são entalpia de formação e entalpia de combustão. Entalpia de formação tem uma característica clara. Usamos sempre reagentes que são substâncias simples. Para essas substâncias, a entalpia é zero, padronizada como zero, e forma um único produto, certo? Essa é a entalpia de formação. E o que é entalpia de combustão? Combustão. Combustão é sempre combustível mais comburente, formando CO2 e água.
No planeta Terra, o único comburente que existe é O2. Veja os exemplos. Queima do metano. Queima comburente O2, produtos CO2 e água, libera energia. Butano, comburente O2, forma CO2 e água, libera energia. Etanol, comburente O2, forma CO2 e água e libera energia. Toda reação de combustão é exotérmica. E o combustível pode variar, mas o resto não muda. Então, vejamos um pouquinho de lei de Hess. Considere as afirmações a seguir segundo a lei de Hess. 1. O calor da reação depende apenas dos estados inicial e final do processo. Exatamente. Todo delta é isso. Delta qualquer coisa, delta T, delta S, delta G, delta L, sempre é final menos inicial. Não depende do caminho e das intermediárias. 2. As equações termoquímicas podem ser somadas, como se fossem equações matemáticas. Sim, não é nisso que se baseia a lei de Hess, que a gente vai somando as equações e vai somando as entalpias? 3. Podemos inverter uma equação termoquímica desde que se inverta o sinal de ΔH. Sim, se a reação na ordem direta ela é exotérmica, na direção inversa ela será endotérmica. Então, basta alternar o sinal do ΔH e inverter a equação. 4. Se o estado final do processo for alcançado por vários caminhos, o valor de ΔH dependerá dos estados intermediários, através dos quais o sistema pode passar. Não depende, é final menos inicial apenas. Então, já sabe a resposta, né? Só as 3 primeiras. Observe a equação termoquímica a seguir e marque a alternativa correta. Viram que tipo de equação que é? Combustível, comburente, CO2, água, liberando energia. Combustão. Letra A. A equação representa uma reação de combustão incompleta. Então, aqui está o erro. Na combustão completa, forma CO2 e água. Na combustão incompleta, forma CO. Fica de olho. Letra B. A equação indica que a reação, quando ocorre, absorve calor. Você consegue imaginar uma queima de qualquer coisa onde resfria a vizinhança? Doido, né? Letra C. O oxigênio é o combustível dessa reação endotérmica. Como é que mesmo que nós chamamos o oxigênio numa reação de combustão? Comburente. Letra D. A equação indica que 1 mol de CH4, ao reagir, libera 802 kJ. Exatamente, exotérmica. Vamos lembrar um pouquinho de eletroquímica? O que precisa saber? Precisa saber bem redox, potencial padrão, pilhas, eletrólise e corrosão. Vamos? Então, oxidação e redução são 2 semi-reações. Chamamos de semi-reações porque elas sempre ocorrem junto. Sempre que ocorre uma oxidação, outro elemento vai reduzir, tá certo? A oxidação, então, consiste em perder elétrons e o número de oxidação aumentar. Já a redução consiste em receber aquele elétron doado e o número de oxidação reduzir. Por isso se chama redução, porque o número de oxidação reduz. Aqui eu tenho o exemplo do zinco com cobre. Zinco de 0 para mais 2 aumentou o número de oxidação, oxidou. Cobre mais 2 até cobre 0 diminuiu o número de oxidação, reduziu. Quando o zinco oxida, ele força o cobre a reduzir. Então, chamamos o zinco de agente redutor. Quando o cobre reduz, ele força o zinco a oxidar. Então, chamamos o cobre de agente oxidante. Cabe a você ficar fera em número de oxidação para poder trabalhar com redox. E o que são pilhas? Pilhas são processos espontâneos. Juntou 2 metais, eles têm potenciais de oxidação diferentes, vai gerar uma diferença de potencial. E aí, quem tem maior potencial para oxidar, vai oxidar. Quem tem maior potencial para reduzir, vai reduzir. E eles vão trocar elétrons, um vai dar elétron para o outro, um vai oxidar e o outro vai reduzir.
como que a gente decora? A gente decora vogal com vogal, consoante com consoante, tá certo? Aonde oxida é o anodo, é onde nascem os elétrons. Aonde reduz, aonde recebe os elétrons, é o cátodo, tá certo? E o metal que anodo, que oxida, ele se desgasta. E o metal cátodo, onde reduz, ele aumenta a massa. Tudo recordado? E eletrólise? Eletrólise é o inverso. São fenômenos, são reações que nunca aconteceriam espontaneamente, mas nós podemos forçar a reação. Como? Impondo uma diferença de potencial, ligando na corrente elétrica, mas direcionando os elétrons na direção em que nós queremos que a reação aconteça. Então, de novo, eu vou ter cátodo e anodo. Cátodo é para onde os cátions migram. Cátions, cargas positivas. Lá eles recebem elétrons. Então, aqui é o contrário. No cátodo, recebe elétrons. Quem recebe elétrons, reduz. E o ânion migra para o anodo. E aqui ele joga fora o elétron dele, oxidando, tá certo? Então, continua vogal, vogal, consoante, consoante, beleza? Muito bem. Temos 3 tipos de eletrólise, a ígnea e as 2 em solução aquosa. A eletrólise ígnea é sem água, ela é muito específica para alguns casos, mas ela é cara porque eu tenho que fundir o material para que o cátion e o ânion consigam migrar dentro da cuba eletrolítica. As mais comuns são as soluções aquosas. Em solução aquosa, eu sempre vou ter o hidrogênio da água e a hidroxila da água. Além disso, os cátions e ânions da solução que você está eletrolizando. Então, o que você tem que lembrar? Da prioridade de descarga. Esse é o importante. Metais alcalinos, alcalino terrosos e alumínio nunca têm prioridade sobre o hidrogênio. E fluoreto e ânions oxigenados nunca têm prioridade sobre a hidroxila. Esse que você tem que lembrar para eletrólise em solução aquosa. Isso quando o eletrodo é inerte, uma barra de grafite, uma barra de platina. Mas às vezes fazemos eletrólise com um eletrodo ativo e aí quem tem prioridade sobre a hidroxila e sobre os ânions não oxigenados e todo o resto é o metal ativo do eletrodo. É ele que vai reagir, tá certo? É ele que vai ser o anodo que vai oxidar, tá bom? Corrosão, o que nós precisamos saber de corrosão? Que é uma pilha, que é um processo espontâneo, só que desgasta os materiais. Então, o mais importante do conhecimento de corrosão é como proteger da corrosão, como preservar o metal, tá certo? Então, a mais simples é o revestimento, que pode ser pintura, pode ser plastificar os fios de cobre, a folha de Flandres, que faz a lata de conserva, se recobre o metal do ferro com outro metal mais nobre. Temos também a proteção anódica, que eu contei para vocês da Estátua da Liberdade. Ela é de cobre, então ela oxida, forma um óxido de cobre. E esse óxido de cobre, ele reveste, ele protege o cobre de uma próxima etapa de oxidação. Igual a panela de alumínio, ela oxida, forma óxido de alumínio. E esse óxido, ele funciona como uma cobertura, um revestimento que impede que a panela continue oxidando, tá certo? E temos a galvanoplastia, que é eletrólise, é aquele banho de ouro, banho de prata, não tem? Cromagem, niquelagem. É a eletrólise com um eletrodo ativo. É esse eletrodo ativo que vai oxidar e vai se depositar em cima do metal menos nobre, formando uma película bem fininha de um metal nobre. Temos também a proteção catódica, ou anodo de sacrifício, que é o exemplo ali das barras de zinco coladas no casco do navio. Você tem 2 metais, um que você quer preservar, aí você coloca outro metal menos nobre. Quem vai oxidar? O metal menos nobre, as barras de zinco, que são baratinhas e protegem o casco do navio. Ele não vai oxidar enquanto tiver zinco
para se sacrificar pelo ferro. E por último, temos a técnica das ligas metálicas, por exemplo, o bronze. Bronze é cobre com estanho. Nem o cobre nem o estanho sozinhos conseguem ser tão bons quanto a liga metálica. Essa liga metálica de bronze é praticamente inoxidável. Vejamos se você está lembrada. Na célula eletroquímica representada pela equação abaixo, níquel mais 2 de prata mais 1, formando níquel mais 2 de prata 0. É correto afirmar que, antes de começar a ler as respostas, vamos analisar essa equação redox. Você está vendo claramente o níquel oxidar e a prata reduzir? Você está vendo que o níquel metálico está se transformando num íon que vai ficar em solução? Você está vendo que a prata, que era íon em solução, está virando prata metálica? Ótimo, agora podemos responder. Letra A. Os elétrons fluem pelo circuito externo, exatamente, da prata para o níquel. Não, né? Os elétrons nascem na oxidação do níquel e migram para a prata. Então, tá errado. Letra B. O catodo é o eletrodo de níquel. Será? Eu não falei para vocês verem vogal, vogal, consoante, consoante, para não esquecer e não errar? Pois é, o níquel está oxidando, então ele é o anodo, não é o catodo. Letra C, o eletrodo de prata sofre desgaste. Não é isso que eu estou vendo aqui na equação de redução. Eu estou vendo formação de prata metálica e não a destruição da prata metálica. Letra D, a prata sofre redução. Sim, exatamente isso. Letra E, a solução de níquel irá se diluir. O níquel que está indo para a solução é o níquel mais 2. Ele está sendo formado na reação. Então, quanto mais formar, mais concentrada fica a solução. Então, a resposta é letra D. Nas pilhas eletroquímicas, obtém-se corrente elétrica devido à reação de óxido-redução. Exato. Podemos afirmar que no catodo ocorre sempre a semirreação de oxidação. Opa! Catodo com oxidação não combina. No catodo ocorre sempre a semirreação de redução. Sim, no catodo ocorre a redução, exatamente. Na letra C, no anodo ocorre sempre a redução. No anodo não ocorre redução. Letra D, no anodo ocorre sempre a oxidação e a redução simultaneamente. Isso não existe. No catodo ocorre sempre a oxidação e a redução simultaneamente. Isso não existe. Então, já viu, né? Resposta, letra B. Revimos tudo. Agora cabe a vocês se prepararem para a APR. Boa prova, queridos!